beleza. Tá, meu nome é Taliana Tronco, então sou estudante no IFE, né, da Engenharia Química, e hoje a gente está fazendo, então, a 8ª live, né, pelo Instagram da Engenharia Química, com os convidados, né, o Luiz Gustavo e o Pietro, o Marco Pietro. Então, a gente está hoje aqui para eles contar um pouco como é que está sendo a experiência, né, por meio do Braftec, de um programa que eles estão participando, que promove intercâmbio para os estudantes, né, para os estudantes, principalmente das áreas das engenharias, né. Então, eles vão um pouco hoje compartilhar a vivência, como é que está sendo toda a experiência lá, principalmente para os estudantes do IFE, para mostrar, né, que a gente tem muitas oportunidades e tem que aproveitar elas. Então, acho que vai ser uma troca bem legal para a gente conhecer como é que está sendo isso e como que a gente também pode se preparar. Então, eu passo agora para vocês se apresentarem e depois a gente começa. Ah, bom, eu sou o Luiz Gustavo, eu faço engenharia elétrica, fazia engenharia elétrica no IF, agora estou fazendo engenharia mecânica aqui na Sigma, pelo Graftec, como tu disse, e não sei mais o que me apresentar. Bom, quase a mesma coisa, só que em vez da elétrica, eu faço a engenharia química, também lá do Polo de Pelotas. A gente veio os dois que vieram de Pelotas. Os dois do IF, exatamente. E assim, a primeira pergunta, acho para iniciar, né, seria assim pedir para vocês o que levou vocês, né, a seguirem a área, a traçar uma trajetória na área das engenharias, né? O que levou a vocês a escolher as engenharias? E como vocês falaram, um é da engenharia elétrica e outro da engenharia química. Então, eu acho que as pessoas que acabam escolhendo engenharia geralmente são uns motivos bem parecidos, e o meu também não foge disso. Gostar de exatas, principalmente matemática, mas no momento, na época, não queria ser professor, queria trabalhar aplicando isso. Então, no cenário do Brasil, eu resolvi fazer engenharia. Achei que seria um jeito de ir mais abrangente do que fazer diretamente matemática. Aí, dentre as engenharias, como eu fiz o técnico no IF, em Química, a Química acabou me levando, tá? Aí escolhi engenharia química. Bem parecido, eu fazia eletrônica, fiz o técnico integrado em eletrônica ali no IF. Desde que eu entrei, eu queria a parte de eletrônica mesmo, mas lá pelo quinto semestre que eu comecei a ter o gosto por saber o que por trás das coisas de eletrônica, saber como as coisas funcionavam. Como o Pedro disse, essa gosto e vontade de exatas é uma coisa que me levou para engenharia. E por que especificamente a elétrica? Porque poderia ser a eletrônica na UFPEL, mas tinha uma fama. O IF estava surgindo com a engenharia elétrica, e a engenharia elétrica tinha boas notas e tinha uma fama de a UFPEL ser um pouco várzea. Então, então eu optei pelo curso um pouco mais desafiador, mais difícil que estava surgindo e mais abrangente também, porque na elétrica eu poderia me focar mais na parte de eletrônica também, mas não só, então é mais abrangente também, mais oportunidade de trabalho. Como os engenheiros são, assim, tem uma característica mais de ser curioso, né? Sempre tá querendo saber o que tem por trás de tal coisa, é bem isso mesmo. Mas assim, e também, como que vocês ficaram sabendo e onde vocês ficaram sabendo, né, da iniciativa do Praftec e o que motivou vocês a participarem desse programa, né? E com certeza é um baita desafio, né, ter que ir para a França e aprender e se habituar com outra língua, né? E também eu não falei, tá, mas também gostaria de saber quais foram os pré-requisitos. Eu sei que ao longo dos anos vai mudando, porque é conforme o edital, né? Mas assim, quais são os pré-requisitos também para participar do programa, para o pessoal saber? Posso começar a sair? Deve começar a sair. Tá, então. Eu lembro exatamente do dia que eu descobri do Brastec que eu tava vendo no Facebook e eu vi que o IFE publicou os aprovados de 2018. Aí, de curioso, eu quis entrar ali, ver o que que era. Aprovados Braftec, não sabia ainda o que que era Braftec. Só que nos aprovados eu vi o nome da Luísa. Depois acabou, veio também aprovada a Chloé, mas na época eu conheci a Luísa. Então, quando eu vi o nome dela ali, aquilo já, logo que eu conheci, já se tornou como algo real, porque
tava vindo alguém que eu conhecia, entendeu? Então, já na primeira vez que eu olhei e descobri o que era, eu já achei que era algo real, que é algo que teria como eu me preparar e futuramente tentar, no caso. A minha história é um pouco mais diferente. Tipo assim, em 2018 eu estava fazendo estágio na reitoria do IFSU. E aí eu lembro que no dia da entrevista eu encontrei a Luísa lá no... que ela foi fazer entrevista lá na reitoria. E aí, tá, eu sabia que ela e o Patrick, da Engenharia Elétrica, estavam participando do programa do Braftec, sabia que era um intercâmbio na França, ficar um bom tempo aqui na França. Só que eu nunca tinha pensado que eu poderia fazer esse intercâmbio. Tipo assim, eu sabia da existência do programa, sabia que tinha um pessoal indo, sabia mais ou menos quem era o pessoal, só que, não sei, não me incentivou. Às vezes é difícil te conectar, né? Tu até vê que tem, tu Que é uma sabe que pode, trancada. mas fazer o passo de que tu pode chegar lá, às vezes, é dar uma quebrada, né? Então, Exatamente. é um ponto importante quando tu te vê que tu tem como fazer isso aí. E Isso foi vocês. Opa, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu que te Então, interrompi. o edital de 2018 foi da Luísa, da Chloé e do Patrick. E aí, quando saiu de 2019, meio que virou a chave, assim, tipo, pô, podia ir. Saiu o edital, eu fui ver, tá, eu tenho, que é o coeficiente de rendimento maior que 7, mais que 600 no Enem, e tem Aí entre depois é 40 e classificatório, 80. tem que ter um coeficiente alto. E aí, quando eu vi o edital, eu pensei, tá, falta só o francês. Vamos. Tentei fazer de tudo para conseguir a proficiência de francês. Ainda bem que não deu, porque na hora que saiu o edital era o quê? Era abril para vir em setembro. Então era muito pouco espaço de tempo. E aí eu não consegui me inscrever no edital de 2019, me inscrevi no edital de 2020 e aí estamos aqui agora. Ô, Taliana, tu chegou Oi. a tua segunda pergunta sobre os requisitos, no caso do edital. Os pré-requisitos. Aham. Pra tu conseguir participar. Mas acho que o Luiz chegou a falar um pouco. Não sei se tu gostaria também de falar, mas acho que era isso. Acho que até tu chegou a comentar, ele vai mudando aos Uhum. pouquinhos, assim, a cada pode alterar, mas não foge muito da coeficiente, carta de motivação, o CV, domínio francês e às vezes tem a entrevista. O nosso não teve. O nosso não teve entrevista. Aí a nota se divide entre coeficiente de rendimento, carta de motivação e currículo. E essa carta de motivação seria assim, como aquela que tu me mandou, que seria, não sei se tu poderia explicar como que funciona. Que é mais assim, contar a história, né? Não sei. Não, eu posso falar? Sim, Tá, sim. assim. É difícil fazer. Uma carta de motivação, até eu conversei com isso aí com o Luiz ontem. Tu precisa primeiro de duas coisas. Primeiro, saber escrever uma carta. Segundo, eu colocar nela, tá? Uhum. Então, saber escrever a carta é um problema pro teu eu do futuro. Quando tu tiver no momento certo que tu precisar, tu vai procurar e aprender as técnicas de como escrever, como deixar o teu texto harmônico e tal. Porque é uma estrutura. Tipo, não foge da regra. Tipo, redação do Enem, assim. Que nem redação do Enem. Isso aí tem. Não que a carta é que nem a redação do Enem, mas tem uma estrutura. uma lógica para tu seguir que nem a redação do Enem. O que tu tem que te apegar? É o segundo ponto, que é ter o que colocar nela. Porque se tu tem experiências para colocar na carta, é tranquilo de fazer a escrita. Agora, se tu não tem muitas experiências, tu vai ter que, né, ter uma Sim, desenvoltura melhor. E aí, bom, quando eu vi, eu pensei, tá, agora é o momento de focar em ter experiências para contar depois. Depois eu vejo como é que eu conto elas. Agora eu vou ter experiência. Então, aí é contigo. O que o IF hoje te oferece? Pode me ajudar. Eu sei, assim, sei lá, tem monitoria, tu pode fazer, tem iniciação científica, DA, EJ. Por ser um curso noturno, tu pode conciliar com algum trabalho durante o dia. Estágio também. É o que tem. Uhum. Faz. Vai te testando. E assim,
Tem alguma cadeira, assim, que de repente também prepara para escrita? Seria a metodologia científica ou o quê? Que daria, assim, para auxiliar? Não tem cadeiras que auxiliam nessa parte? Metodologia científica nos ensina como a gente vai resolver, vai escrever trabalhos durante o curso, né? Não é Do exatamente como. artigo? E apresentar trabalho também, Pois principalmente. é. Uhum. É, Isso é uma coisa que tu faz por fora, mas assim, nada demais, sabe? Faz ali uma pesquisa. O Luiz tinha uma. Era para isso, né? Que tu tinha playlist no YouTube com. Ah, sim, eu fui pesquisando no YouTube várias pessoas falando como que se faz uma carta de motivação, porque eu não fazia ideia do que era uma carta de motivação. E aí eu fui vendo, tá, tem que falar um pouco da tua experiência, por que que tu tá se candidatando para a vaga e perspectivas futuras, alguma coisa assim, né? Então, fui aprendendo mais ou menos o que que tinha para botar e, como tu disse, tem que botar ali, né? Senão é só enrolação. Mas isso aí E, é opa, importante no momento. já cortei de novo. Eu acho que no momento não é. É focar em ter experiências e depois, na hora certa, tu vai. Participar é bastante coisa, né? É verdade, isso agrega bastante valor até na hora de qualquer currículo, qualquer coisa, então muito bom. Mas, e assim, a preparação para vocês, com certeza, acho que deve ter sido muito difícil, né? Eu não sei se tem muito barulho aqui agora. Tem? Também. É que tem obra bem do lado. Mas, assim, como que vocês, como foi a rotina, né, de preparação? Porque vocês têm que deixar as inseguranças de lado, é muito árduo, acho que, de repente, como ali o Luiz falou, tem pouco tempo, às vezes, para se preparar e tu tem que, né, ser rápido, ágil para conseguir até aprender outra língua. Então, como é que foi também a rotina para vocês conseguirem, assim, a se adaptar a essa nova língua? Como, o que que vocês fizeram, assim, qual tática, enfim? O que que vocês poderiam dizer para a gente que a gente poderia fazer para, de repente, também ter uma adaptação rápida, né, da língua, enfim? Para ter uma noção de conselho, o que que deve se fazer, o Luiz vai contar a história dele. Aí é o modo recomendado de como tu deveria, no caso em questão a Braftec, como seria a melhor forma de se preparar. Por quê? Porque o edital de 2018 não tinha ideia, o 19 eu queria me candidatar, mas não consegui. Aí, de 2019, abril que saiu o edital, eu pensei, tá, eu tenho até março, abril de 2020 para aprender francês, então vamos lá, período de 11 meses, um ano, dá para aprender, dá para ir, tipo, pegando bem a base da língua e depois ir pro mais avançado com o tempo, na verdade, do aprendizado. Então eu fui fazendo aula por fora. O IF tinha aula, né? Nessa época. Tinha aula de francês. Eu não consegui pegar aula de francês, eu fui fazendo por fora, até para ficar mais moldável com meus horários. E aí fui estudando para em março eu já estar com francês, tipo, digamos, pronto para, tipo, com a prova de proficiência pronta para candidatar para edital. Porque se for deixar para começar quando sai o edital, não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Foi o que aconteceu em 2019 comigo. Tem que ter essa antecedência. Tá, com pelo menos um ano de antecedência é interessante. E depois, no final, eu vou falar para vocês por que vocês têm esse um ano de antecedência. Mas, caso não conseguir me preparar com antecedência, está em cima do edital, tem como fazer? Bom, tem. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava bem focado naquilo que eu te disse, de conseguir as experiências, então eu estava fazendo ao mesmo tempo monitoria, era monitor de cálculo 2, aí participava do DA. Não chegou a ser exatamente no mesmo tempo, mudou o semestre, aí eu entrei no DA, na empresa júnior, fazendo um monte de cadeira, e não estava conseguindo conciliar o francês. Então, eu sabia que o edital ia surgir na virada, logo que vira o ano, no começo do semestre, tipo, é fevereiro. Acho que é por março ou abril, mas não Ah, isso, março, abril sai o edital, só que como o Luiz explicou, tu já tem que ter a prova de proficiência já engatilhada, assim. Ou tu saber francês, ou tu já ter marcado a prova, algo assim. Então,
lembro como se fosse hoje. No dia 3 de janeiro de 2020, eu paguei a prova do TCF para 11 de fevereiro de 2020. Isso, eu tinha 39 dias eu tinha que fazer a prova. Naquele momento eu sabia falar bonjour, falava direitinho. Era só o que eu sabia. E aí, nesses 38 dias, com uma pressãozinha de já ter me comprometido, já ter pago a prova, já ter, né, me colocado esse desafio, eu passei o janeiro de 2020 estudando, dava uma média de 10 horas por dia. Eliminei todo o meu verão, eliminei toda a minha vivência naquele janeiro, mas para conseguir o francês. Aí deu tudo certo, consegui nível B2 na prova. Então, se atrasou, se desorganizou, quer tentar? Tem opção, mas não é recomendado. Não recomendo a ninguém fazer isso. O que o Luiz fez é muito mais saudável. Ele chegou até muito mais bem preparado que eu na questão do francês. Com um ano de aprendizado na língua, já Já dá pra acostumar bem. é. O que tá acontecendo? Daí tá louco. Francês é isso. Mas o francês é que agora vocês já devem, já tá, não sei, fluente, não sei como é que tá agora o nível de vocês, mas eu acho que o francês deve ser bem difícil, né? Até pelo fato de ser uma língua que enrola bastante. Mas eu não sei como é que foi, vocês acharam difícil essa adaptação à língua Só antes de até agora? a nossa adaptação. Assim, o francês, a pronúncia dele é um pouco difícil, tá? Não é muito assim, mas é um pouco difícil. Só que, falando de Braftec, tu tem que passar na prova do TCF. E na prova do TCF, o mais importante não é a tua produção escrita nem a produção oral, a fala. A tua compreensão é mais importante. E na questão de compreensão, na minha opinião, o francês é tranquilo. Não é uma língua difícil. Muitas palavras são parecidas com o português. São alguns detalhes que tem que ajustar na tua leitura e tu consegue já... Tipo o que o Pietro disse, pro Braftec tu tem que fazer a prova e tu tem que ser aprovado. Não quer dizer que tu vai saber francês na hora. Tu tem que saber fazer a prova. Saber fazer a prova do TCF. Não quer dizer que tu saiba francês, não quer dizer que tu não saiba francês também, mas tem que saber fazer a prova. E tem como estudar a prova. Tem site do TV5 Monde, de uma TV francesa que disponibiliza provas de TCF pra gente se basear. A gente estudou basicamente por isso, né? Foi. No final eu posso Passar link. Passar os links, porque eu aprendi todo online. Um Ah, que curso dica boa. gratuito da Aliança Francesa daqui de Paris, a gente está em Clermont, mas aqui, da região de Paris, que tem o curso online gratuito, e foi lá que me salvou os 45 segundos. Pois é, disse que tem mesmo também uns cursos assim de língua assim para aprender francês, né? Acho que é dessa Aliança Francesa também que eles disponibilizam, né, gratuitamente. Tem a Cultive também. Mas vocês estão me escutando? Que o curso da Aliança Francesa é gratuito? Eu ouvi falar que tem uns cursos da Aliança Francesa que disponibilizam, né? Cursos para a língua francesa. Mas a Aliança Francesa daqui da região de Île-de-France, essa é gratuita, mas tu paga da Aliança Francesa de Porto Alegre, por exemplo, aí já é pago. Né? Entendeu? Mas aí tem a parte presencial. E assim, agora, é que eu não tenho noção nenhuma, mas como tu disse, depois você vai disponibilizar links também, acho, pra gente ver ali as provas, enfim, ter uma base. Mas assim, as provas elas são mais diretas, como que é? Ou é mais assim, a gramática, sei lá, do francês, como que funciona? Os dois. A prova que a gente fez, o TCF, é uma prova que tu não faz a prova pro nível específico. Tu faz uma prova geral e depois tu tem o resultado de qual nível tu se enquadra. Ela é um pouco mais fácil, mas a duração dela, ela é válida por 2 anos. Tipo, tua proficiência é válida por 2 anos. E é uma prova de múltipla escolha.
Então, um pouco mais A tranquilo. parte aí obrigatória dela. Aí a gente tem que fazer É verdade. A prova é dividida em 5 partes, se não me engano. Tem compreensão. Ela Acho é que bem trancou. dividida. Não, tem que avaliar todas as competências. Não, se a tua pergunta era se ela prioriza alguma competência, não. Ela é dividida em todas. Uhum. E assim, quando vocês foram, assim, foram aprovados e tal, como é que foi essa preparação, planejamento com a parte, alguém, puta, a live vai ficar salva? Sim, ela vai ficar salva, eterniza, acho que é. Vai ficar salva sim, daí depois a gente vai publicar depois que terminar ela. Mas assim, como que foi, assim, para vocês, logo depois que vocês foram aprovados no Braftec, o planejamento e a organização em relação aos documentos, né? Com passaporte, enfim, até mais, assim, como é que foi também para vocês irem até lá, porque acho que agora deve ser até mais difícil de conseguir por causa do Covid, eu não sei como é que funciona, como é que foi essa preparação e organização dos documentos, o que exigia, enfim. É bastante coisa, bastante coisa. Mas, como eu tinha usado a analogia antes, isso aí eu acho que é mais um problema para, no caso, para o aluno que vai ali aplicar Uhum, para o Brasil no futuro. No momento ele tem que se preocupar em aprovar, em conseguir a maior nota possível no tempo do edital. Depois tem tempo suficiente. Lá uhum, pelo fim de abril sai o resultado e tu tem. Ah, não é um tempo muito grande assim, mas é o suficiente para tu fazer teu passaporte, para. Bom, é bastante documento. É eu legal alguma imagino. coisa para CAPES, depois tem que enviar aqui para, no caso, se vier aqui para Sigma, é bastante coisa também. Bom, documento a gente está até hoje enviando muita coisa. É muita coisa. Mas não, assim, não é uma coisa que tu precisa saber disso antes. Na hora certa, tu vai ter tempo suficiente e vai acabar fazendo. Uhum. E assim, quando vocês também chegaram lá na França, vocês tiveram algum impacto, assim, sei lá, seja cultural ou assim com a comunicação? Vocês ainda têm isso? Como é que tá sendo? Então, tá, vamos começar. Eu e o Luiz, a gente comprou um voo, Sexta-feira. né? Sexta-feira para sair segunda-feira do Brasil. Isso, É. tá. Aí a gente ia fazer segunda-feira, a gente ia de Porto Alegre para São Paulo e São Paulo, Paris no mesmo dia, né? Saí de Pelotas para Porto Alegre para o Rio, Era Rio, Porto Alegre, Rio, Rio, Paris. tá. Isso a gente comprou as passagens e tinha essa ideia. Aí quando aí a gente foi junto ali de Pelotas, a gente já estava junto e chegou em Porto Alegre. Na hora de embarcar para o Rio, lá em Porto Alegre, até hoje eu não sei o que aconteceu, mas algo como que nossos bilhetes estavam inválidos. Só Meu que do Rio Deus. Grande do Sul, a gente ia, eu, o Luiz e a Gabi, que é do IF de Sapucaia. Tem o Henrique também, que é do IF de Sapucaia, mas E depois. ele é algumas semanas, 1 ou 2 semanas depois. A gente ia junto, eu, o Luiz e a Gabi. Aí chegou na hora de embarcar lá em Porto Alegre. O da Gabi, a gente comprou todo mundo junto, a gente se juntou online, assim, para comprar na mesma hora, ter certeza que a gente ia chegar junto aqui na França. E, bom, o da Gabi deu tudo certo e o meu e do Luiz não. A gente não entendeu, ficou ligando ali para Pré-France. aqueles 0800, né, te atendendo, tentando uma resposta rápida e a gente não conseguiu. Aí, quando a gente não conseguiu embarcar, a Gabi foi e, bom, eu já tinha me despedido da minha família e tal. E aí eu só falei pro Luiz, cara, deu problema, mas eu não volto para Pelotas, eu não vou voltar, a gente tem que dar um jeito. Aí o Luiz falou a mesma coisa, vamos fazer alguma coisa. Então, pela questão de que a gente já tinha assistido, já tinha, né, entrado nessa, não, vamos tentar. A família da Gabi fez questão de nos receber. Aí a gente, a família tinha Muito levado obrigado se ela. vocês estiverem assistindo, aliás. Eles tinham levado a Gabi no aeroporto e aí eles nos receberam. Aí a gente passou uma noite lá em Porto Alegre e pensando o que a gente ia fazer. A gente simplesmente a gente não tinha voo e a gente tinha que chegar, as aulas começavam na quinta.
Aí a gente não conseguia comprar um voo. Online, porque a gente descobriu que a gente não conseguia comprar um voo online porque precisava de 72 horas de antecedência. 72 horas que foi exatamente de sexta para segunda. Foi tipo, muita sorte que a gente não sabia que existia isso. Imagina, é segunda de noite, a gente queria vir o quanto antes para a França e a gente ia comprar uma passagem, só que a gente não podia comprar online porque tem que ter pelo menos 3 dias de antecedência. Foi mais ou menos isso. Nossa. Aí a gente decidiu, tá, vamos pegar o primeiro que tiver para São Paulo e lá a gente conversa com o pessoal da Air France lá, tenta explicar o nosso bilhete e ver o que acontece. Aí a gente comprou passagem para São Paulo. comprou para São Paulo sem saber como é que a gente ia vir para a França depois. Aí foi Foi difícil. foi um pouco difícil, porque aí logo que a gente chegou lá, a gente tentou conversar com o pessoal da Air France lá e não, nosso bilhete já não valia mais, a gente tinha que dar outro jeito. Aí a gente passou um trabalhinho lá para tentar comprar a passagem em cima da hora. Nossos cartões não aceitavam, eles estavam desacostumados a ver aquela quantidade de uma passagem, eles não queriam nos liberar. Aí, mas a gente deu o jeito lá e conseguiu. Então era, sei lá, a gente estava em São Paulo às 1h30 da tarde, conseguiu. Conseguimos comprar a passagem, vamos ir às 4 horas, sei lá. Era por aí, assim. A gente, tipo, 2 horas antes do voo, por aí, a gente conseguiu comprar. Aí a gente veio. Pensou assim, ó, beleza, pior já foi. Agora a gente tá indo pra França. Eba, estamos indo pra França. Aí, não, Tá. continua. Então, logo que a gente chegou aqui, tá, a gente chegou em Paris, deu tempo de dar uma passeada lá. A gente tinha que fazer uma escala, a gente conseguiu passear um pouquinho e depois pegou o voo para Clermont. Isso já era quarta-feira, né? Quarta-feira, a gente já perdeu o primeiro dia de aula. Tá, aí quando a gente chegou aqui, até acho que era uma das coisas que eu queria saber, tem a residência estudantil dos Uhum. alunos internacionais assim, que recebe o pessoal, no caso das universidades aqui da cidade. Aí a gente vinha para essa residência que a gente está aqui, que é a residência Dolé. Quando, quando a gente chegou aqui, chegou direto do aeroporto, já veio para cá para tentar entrar em casa. Eles não tinham nossos, como é que diz? Não tinha os quartos reservados pra gente. Tipo, nossos dossiês que a gente tinha Nossa. enviado online, eles só não reconheceram. E E não deram solução assim também, sabe? Tipo assim, é, não tem quarto pra vocês aqui. então logo chegou a gente não tinha. E aí, assim, a Sigma nos reserva, né, não é o termo certo, mas nos dispõe um aluno, que é um aluno que vai receber os estudantes internacionais, tá? Aí, que são os monitores. Aí a minha monitora, a Rebeca, ela presenciou a situação, ela me buscou no aeroporto, tentou me colocar aqui em casa e eu não tinha casa. Aí ela se apavorou e aí ela ligou pro namorado dela, disse, tô com... Essa parte, eu tava entendendo um pouco de francês, mas essa parte eu entendi. Ela disse, eu tô com um brasileiro no carro que não tem casa, o que eu faço? Viu, Aí, Pedro? Trancou, tu teria como repetir? Deu uma teria, trancadinha. Aí. tranquilo. Ela disse que tava com, olha, eu tô com um brasileiro no meu carro que ele não tem casa, o que eu faço? Ela perguntou pro namorado. Aí o Tomás disse que eu podia ir para casa dele. Aí eles me receberam lá. Então eu fui para lá e o Luiz foi para a casa Da minha monitora, do monitor que aqui. tava, que era meio que organizava os alunos internacionais, meio que uma chefe do monitor. Que ela tava muito de cara com a situação e, obviamente, não era pra acontecer. Tu chegar num lugar, aparentemente tu tem casa, tu não tem casa. Felizmente tinha onde ficar nesse dia. Tipo, a gente, Mas assim, os alunos que nos acolheram. que Então, nos salvaram. Uhum. e aí depois a gente, uma coisa que eu não sabia, não me preparei o suficiente, mas logo que chegar aqui tu tem que comprar um chip muito rápido, porque senão tu não tem internet. O nosso chip do Brasil para funcionar e não tem Wi-Fi em tudo que é lugar. Então a gente saiu atrás de algum lugar para pegar chip e não conseguiu. Então eu tava sem entender francês, praticamente. Eu vi que
Passar na prova do TCF é uma coisa importante. Passar na prova do TCF não é o suficiente para dizer que tu entende, entendeu? Aí não tinha internet, não tinha casa. Aí eu pedi ajuda pro Luiz pra gente ir num caixa eletrônico e tirar dinheiro. Aí o ATM aqui na França é um pouquinho diferente. É só um detalhezinho diferente. E nesse detalhezinho eu perdi meu cartão. Meu Deus. Aí, aí não tinha também dinheiro. Então, no final do nosso primeiro dia aqui, a gente estava nessa situação. Sem internet, sem casa, sem saber falar praticamente. O Luiz ainda estava bem mais preparado que eu na questão do francês. Mas chegou, já no primeiro dia, já a situação não foi nada acolhedora, entende? E Gente do céu. Eu ia só surtar, eu que acho, imagina. são Com coisas que tudo a isso gente. acontecendo ao mesmo tempo. Deus me livre. Exatamente. Só que, né, a gente tentou isso por bastante tempo, então a gente se fechou, a gente, não, a gente vai dar um jeito. Isso aí só a gente pensar em alguma solução, a gente consegue. E, O Gabi disse, agora a gente conta dando risada. Mas na hora tava complicado. pois é, E quantos meses vocês já estão aí? deu 3 anos. 3 meses. É, porque a gente chegou 1º de setembro, aí acabou de fazer 3 meses e 9 dias. 31 dias? Enfim. É isso aí. E Então, vocês notaram muita diferença, assim, também do ensino superior dali pro do Brasil? Seja, assim, também a diferença entre semestres, enfim, provas, como que ali os projetos de extensões, enfim, como que vocês acham que tem muita diferença? quer começar? Tem diferença. Tipo, projeto de extensão, por exemplo, e projeto de iniciação não é coisa que é comum aqui, né? Aqui é Não. bem mais voltado para aprender na prática e fazer trabalho prático, assim, né? Até a estrutura das aulas é um pouco diferente, tipo, né? Tem uma parte da aula, tipo, uma parte da disciplina é só teórica e aí um trabalho de exercícios e depois só a parte prática. Então, tem essa diferença. O que eu achei assim de mais diferente foi que nas provas, as provas são. Geralmente a prova é com consulta e com um tempo muito pequeno para tu fazer. Uma metodologia diferente. Te deixam tudo que tu Nossa, tem, tudo que tu anotou durante o curso está à disposição, mas tu tem pouco tempo, tu tem que resolver rápido. Não, dá pra falar do polo. É Tem verdade. uma coisa que eu achei. E tu perguntou sobre o nível. Assim, eu acredito que uhum, são métodos diferentes. Tem algumas coisas que o IFSU leva vantagem, tem algumas coisas que a Sigma leva vantagem na questão. Não, na questão pessoal do que eu tô achando do curso. uhum, Tem uma coisa interessante aqui que é o polo mix, que é para abertura internacional e abertura profissional. São na abertura internacional a gente tem que aprender línguas. Então todo aluno da Sigma ele diferente. se forma com três, ele tem que ter conhecimento de 3 línguas. Nós, como a gente tem o português, a gente faz o curso em francês, aí a gente escolhe a outra opa, que é o inglês. Então, a gente, para se formar aqui, conseguir o duplo diploma futuramente, tem que conseguir aprovar nos testes de proficiência dessas três línguas. E a questão da abertura profissional é um núcleo de disciplinas que conversam sobre isso, sobre o que tu Uhum, pensa do teu futuro, qual que é o teu projeto de trabalho, o que tu precisa fazer para atingir esses cargos, enfim, essas tuas vontades e como que tu vai trabalhar em que pontos tu vai trabalhar para melhorar isso.
Eu, assim, acho muito boas essas aulas. Além de a gente aprender e exercitar, fazer a carta de motivação para as empresas, que as empresas pedem carta de motivação, melhorar o nosso CV, tipo, o que que a gente vai colocar nele, o layout que a gente vai colocar nele, as experiências. Preparar para entrevista de emprego também. A gente faz simulação de Bastante entrevista de emprego. trabalhado. Porque agora a gente está no o do CMNE, que é como se fosse o 4º ano de engenharia pro Brasil. A gente tem que fazer um estágio. Quando chegar em maio e terminar aqui, a gente tem que fazer um estágio. E, bom, acho que janeiro seria o ideal para a gente começar a procurar aí uma vaga desses estágios. E aí essas disciplinas te preparam para tu buscar o estágio. Não te deixam solto nessa questão. Eles te dão todo esse aporte de como que tu vai te apresentar numa empresa, como que tu vai ir atrás dessas vagas. Eu achei isso Quer dizer, deu uma demais, preparação. assim, que me saltou os olhos. Muito legal. E, assim, eu acho que vocês já falaram também da cidade, dali, como que vocês vão ficar hospedados. Tá. Tá, tô te escutando baixinho só, não sei por quê. Eu? Agora tá escutando bem? Tudo certo? Tá baixo ainda. Peraí. Mas pode tentar, dá falar, pra esperar. Tá muito baixo ainda? Tá baixo? Não, tá. Melhorou, acho. Que eu não entendi uma coisa. Esses polos, assim, essas hospedagens onde vocês ficam, essa casa, é tipo uma casa de estudante que fica dentro ali da própria universidade. Que eu não entendi muito bem. Cidade. Na cidade. Tem Pode algumas ficar. residências que são dentro do campus, mas a nossa mesmo não é dentro do campus. A gente tá mais perto aqui do centro do que do campus. Entre o centro e o campus, basicamente. Perto da linha de transporte. Não é Fica mais fácil, né? Legal. E assim também a questão de tu poder morar com uma pessoa, como que funciona? Tipo, vocês moram juntos ou vocês, sei lá, vocês têm que morar com uma determinada pessoa ou vocês escolhem como que funciona? Não, é individual mesmo. É individual. É individual? O Luiz Nossa, tá aqui por causa da live, senão estaria lá no cara. nossa, que chique, individual. Que legal, não individual. sabia disso. E até agora, assim, quais foram as mudanças, assim, que vocês já perceberam, né, até em questão à língua, o que vocês já perceberam, assim, que vocês melhoraram por estarem, né, participando do programa? Vixe. É difícil pra mim. Até habilidades, enfim, o que vocês acham? Bom, a história do perrengue, eu acho que é legal porque, assim, a gente meio que chega num ponto que a gente acha que tá horrível. Foi essa situação que a gente passou 4 dias sem ter onde dormir e tudo mais. Então, tipo assim, situações que as outras situações comparadas com essa que a gente já passou já tá, tipo, bem menos pior. Então, acho que essa é uma diferença. Tipo assim, não é qualquer coisa agora que abala depois de tanta coisa que passou já. A gente ainda tá muito no começo, né, Taliana? A gente tá, como a gente disse, 3 meses, então dizer aqui que a gente teve grandes mudanças, não, a gente tá iniciando algumas mudanças, a gente tá abrindo a cabeça para algumas coisas, tá começando a mudar, mas ainda a gente tá, sei que é o caso do Luiz, a gente tá muito focado em conseguir aprovar, conseguir terminar esse semestre bem, começar um outro semestre direitinho, para depois aplicar para o estágio, está tudo muito intenso ainda, a gente não tem como dizer, Pois é, isso que eu ia te falar, a questão do estágio, né? E que vocês já estão tendo essa preparação na própria universidade, né? Para conseguir ingressar, assim, num estágio, ser aprovado. Então, assim, vocês acabam sendo direcionados a um certo estágio ou vocês acabam se preparando para um estágio, assim, da opção de vocês, assim, da preferência de vocês? Você já tem alguma pretensão, assim... da preferência, no caso? Tá, eu achei que o programa, de repente, direcionaria, sabe, algum determinado estágio. Mas não, que eu saiba, não.
a gente nos prepara, mas aí a gente sai a buscar Uhum. sozinhos, no caso. E vocês têm, assim, preferências, alguma empresa, vocês, sei lá, pretendem em alguma, assim, que você brilha os olhos, sei lá, de vocês, que vocês querem fazer, sei lá. Tem muitas. Mas, tipo, o estágio é um pouco diferente, porque, tipo assim, agora, nesse quarto ano de engenharia aqui, o estágio é 4 meses, e no último ano, o estágio de 6 meses. E Uhum. nesses estágios, o estagiário tem um projeto de estágio. Ele vai lá com um objetivo, tem que fazer tal coisa e tudo mais. Ele não chega e é jogado direto na empresa, tipo, a ver como é que funciona. Não, ele tem um projeto para fazer. Para mim, eu quero achar um estágio que tenha um projeto legal para fazer. Então, pode ser numa empresa grande, pode ser numa startup, uma empresa pequena com pouca gente, pode ser aqui, pode ser, tipo, na França, né? Eu prefiro mais uma coisa que está ligada com o meu projeto, porque, bom, os estágios de engenharia mecânica, para quem vem da elétrica, não são, assim, bem interessantes. Então, eu quero achar alguma coisa que ligue um pouco mecânica elétrica. Por isso que eu estou focando mais no projeto de estágio do que no lugar ou na empresa. Pra mim, na verdade, não, no caso. Não é a mesma, tipo, não é a mesma ideia só. Assim, toda questão de Braftec, França, sempre olhei muito para o que a Chloé e a Luísa fizeram. Por ter sido as primeiras, sempre me baseei muito. Tanto a Luísa quanto a Chloé já trabalharam na Michelin, então hoje Uhum. a Michelin é uma coisa que eu fico lá lendo como é que é a Michelin, o que eu faria lá, esse tipo de coisa. Mas não, assim, quero trabalhar não tenho, se não der lá, vou tentar, porque a Michelin é aqui em Clermont, no caso, Uhum. né? Mas vou aplicar para toda a França e esperar que alguém me aceite. Responda, pelo O menos. lugar que me respondeu, eu tô indo. E deve ter umas empresas muito massa ali. E mudando um pouco de assunto, então, assim, queria saber, assim, se, tipo, por exemplo, um estudante for, né, pretende fazer intercâmbio, ele precisa ter uma determinada soft skills, ou precisa, enfim, que soft skills vocês acham que ela precisa, assim, desenvolver ao longo, né, da graduação aqui no Brasil para se preparar para depois chegar ali e fazer o processo a prova do Braftec, né? Não sei o que vocês acham. E se também um estudante que for fazer intercâmbio, ela precisa, né, possuir um certo perfil. Vocês acreditam que ela tem que ter um certo perfil? E que perfil daí seria? Então, posso começar? Sim, sem dúvida. Tá, assim, essencial é ter coragem. Só. Já vi. Acho que assim, como essencial seria isso. Teriam algumas outras coisas que seria Hum, bom. Controle emocional é bom. hum, Não vou dizer que a gente tem, entendeu? Não vou dizer, entendeu? É algo que é bom. A gente já pôde notar que é bom. Controle emocional, algo que te ajudaria. Não, Disciplina, vontade, essas coisas com certeza te ajudam. Mas assim, essencial é ter coragem. Não. O resto tu constrói aqui. coragem, não ter medo de errar. Tipo assim, tu tá seguindo uma coisa, vai dar errado, vai dar muito errado, mas E talvez dá mais errado pode ainda. dar mais errado ainda, mas se tá com coragem, tu tá determinado pra fazer a coisa, tu vai estar de boa com Não isso. é, não é uma vaga de emprego que exige 15 anos de experiência, que tu tenha desenvolvido tantas habilidades. Não. Tu é estudante, né? Tá começando a tua vida, tem que ter coragem e vontade de fazer as coisas. Acho que é isso. vai, que show. E, assim, agora, pra gente encerrar, né, eu queria, assim, que vocês deixassem uma mensagem e também fizessem um convite para os estudantes participarem, né, do programa Braftec, que acho que, sem dúvidas, é um grande sonho de todos os estudantes, principalmente nas áreas das engenharias, para a gente se desenvolver e potencializar, né, tudo que a gente tem. Então, eu queria, assim, que vocês deixassem uma mensagem e também um convite, porque logo, logo também já vai abrir de novo, né, acho que o edital, não sei, acho que está por ali, por isso que a gente quis realizar essa live para a gente alertar e mostrar, né, para os alunos.
e também deixar um guia, né? Porque acho que dá muito para se basear com a nossa conversa de hoje. Então, gostaria, assim, que vocês deixassem uma mensagem e o convite. Vai lá, Luiz, com licença. Bom, primeiro, cuidar da parte de saúde da pessoa, sempre, cuidar sempre da saúde. O controle emocional que o Pedro disse que não é essencial, tá, pode não ser essencial, mas tem que cuidar tanto da saúde física quanto da saúde mental para conseguir estar bem para fazer as coisas. Não ter também por exemplo, aproveita ao máximo a faculdade que tu tem no Brasil, aproveita ao máximo o Brasil em si, o IFE, a instituição do IFE, os professores que tem, o ensino que a gente tem, porque é preciso, é preciso. Tipo assim, eu, particularmente, nunca imaginei que eu ia trocar da elétrica para mecânica, porque eu odeio mecânica. Então, assim, foi muito bom eu ter prestado atenção, foi muito bom eu ter tido professores muito bons que me ajudaram para que agora, assim, eu chego aqui e eu tenho noção do que está acontecendo, mesmo que não seja minha paixão, tenho noção do que está acontecendo. Então, pô, valorizar o que a gente tem aí e os professores que a gente tem é essencial. E para intercâmbio em si, não esperar só o Braftec, não esperar só programas do governo do Brasil. Tem muita coisa que está em, por exemplo, o governo da França disponibiliza bolsas para o mundo, assim, sabe? Então qualquer aluno pode candidatar para um tipo de bolsa. Da Alemanha eu sei que também faz isso, tipo, tem outros países que fazem isso, que não tem uma relação direta com a faculdade, mas que é possível fazer. Então, se a pessoa está afim de fazer isso, tem que sair buscar. E tem que ter coragem para sair buscando. Justo. Tirei tudo que tinha pra falar. Não, mas isso aí que tu falou dos professores é muito verdade, porque a gente tem que ir escadinha, né? Cada passo de uma vez, a gente tem que, se tu tem, por acaso, tu tem ideia de, eu quero fazer o Braftec, eu quero estudar na Sigma, começa sendo o melhor possível que tu pode dentro do IF. É verdade. E, assim, aí falando do pessoal da Química, a gente tem oportunidades dentro do IF incríveis. Uhum. Não é todo lugar que tu vai achar um Patrick te dando aula de orgânica, entendeu? Aproveita. É terceiro semestre, tá no começo, mas aproveita. É uma bênção que tu tem. Tu tá sentado a 3 metros do cara, tu ter a liberdade que a gente tem na Engenharia Química do IFE, que é um curso de, assim, acho que 200 alunos. As aulas acabam sendo ali 10 alunos na aula. Tu tem uma proximidade com um professor especialista na área dele, que tu pode tirar a dúvida diretamente, tu pode aproveitar aquilo. Aqui as coisas não são bem assim. Às vezes em muitas aulas tem muitos professores, já não tem aquele acesso tão fácil. Isso aí é um ponto muito forte na engenharia química do IF. Tu ter acesso a um cara que nem o Pedro te ensinando química instrumental, cola nele, enche o saco, suga tudo que tu pode, aprende com esses... Bom, eu assim, teve vários professores que eu tenho um carinho, assim, que foram importantes para mim no IF. Cálculo, tem vários professores lá na matemática que são diferenciados, na física eu lembro direto do Wilson, mas tem muitos professores que tu tem que aproveitar essa chance de estar convivendo ali com a proximidade nessas aulas e tirar o máximo disso. Acho que é isso. Na questão do IF, aproveita, seja o melhor que tu pode lá. E, bom, e se tu não pensa no Braftec, mas tem outros planos, dá-lhe bala. Dá-lhe bala. Tem que tentar, tu tem que tentar te encontrar, né? Na real,
a real, para cada pessoa vai ser alguma coisa, né? Para cada pessoa vai ser alguma coisa que te faz ter vibrar um pouco diferente com aquilo, né? Então, cada um tem que encontrar a sua e toma bastante água para ter saúde e vai atrás. Postura. Postura. Verdade. E aprender uma língua, pô, aprender uma língua é legal, né? Aprender uma língua. As pessoas gostam quando... agora começa a ter um monte de francês que quer aprender o português. E é interessante, tipo, pô, tu vê que eles estão tentando, assim, sabe? Então, pô, dá uma... chega perto da pessoa aprendendo uma língua e faz bem pra ti também, né? Isso aí. É tentar fazer diferente. Acho que englobando tudo isso suga um pouquinho mais, faz um pouquinho mais. Tenta algo diferente e tá top. Tu vai te encontrar. Não, eu queria dizer assim que com certeza acho que cada estudante assim que vai assim indo para o Braftec, como vocês, a Luísa ali, a Chloé, acho que todas essas pessoas assim servem muito de inspiração, sabe, para nós. Vocês servem muito de inspiração. Então eu queria assim muito agradecer mesmo a disponibilidade de vocês, porque eu acho que isso foi muito importante, né, para nós estudantes. E também queria dizer assim que realmente eu caí de paraquedas no IFE, né? Eu fui uma pessoa que eu abri o SISU ali, eu vi o IFE, e surgiu essa oportunidade, eu fui e hoje eu amo, não saio do IFE por nada, né? Até pelo fato, bem como tu disse, pela proximidade com os professores e assim, eu acho muito excelente os professores, que acho que realmente tem que aproveitar mesmo esse ensino que é de qualidade. Então, assim, eu queria muito obrigado por hoje, pela live. E, sem dúvidas, né, fica aqui, né, um baita conteúdo para quem quiser depois assistir. E seria isso. E por curiosidade, assim, que horas é ali? Só por curiosidade. 10h50, 11 horas. 11 horas, 4 horas a Meu mais. Deus. É tarde já, hein? Antes era 5, agora pegou horário de verão. E o Brasil não tem mais, né? Daí tá 4. Saiu o horário de verão no Brasil. Saiu. Vai, boa sorte. Sucesso aí para vocês. Liguem aí que Obrigado, tá louco. muito obrigado. Valeu pelo espaço. Muito obrigada aí. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas acho que seria isso. E obrigado também a todos que participaram da live também. Queria agradecer. E é isso. Obrigada aí, galera. Obrigado, Beleza. tchau. Tchau. Boa noite para vocês. Boa noite.